Olá a todos os espectadores da TV Interior, começando mais um programa Papo Certo. Hoje temos aqui o prazer, primeiramente, de estar sendo recebido aqui no Hotel Turismo de Cantagalo, que está cedendo aí o espaço para a gente poder fazer a entrevista com o professor, pesquisador, biólogo Pierre Bauer, que é suíço e que está visitando aqui a nossa região, porque se interessou por um assunto bem peculiar. E a gente convidou também o professor João Bosco, que a gente não precisa dizer a referência que ele é quando se trata de assuntos que esmiuçam e traduzem melhor a história da nossa região. Já participou de vários projetos na nossa TV Interior. É um grande colaborador, a quem a gente agradece muito. Em primeiro lugar, eu vou começar pelo nosso visitante, nosso convidado, o Pierre Bauer. As visitas primeiro, né, Bosco? E a gente... Primeiro, Pierre, obrigado por você estar vindo aqui, primeiro cedendo o seu tempo. Segundo, pelo interesse em estudar e traduzir e trazer à tona fatos que ajudam a formar um pouco o nosso dia a dia, nosso cotidiano. Então a gente agradece por você estar cedendo essa entrevista para a gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou feliz e honrado que eu poder falar um pouquinho das minhas estudos aqui na TV regional. E é interessante, o Cantagalo me interessou conhecer exatamente o seu João Bosco quando a gente buscou uma pessoa que estava aqui em Cantagalo. Aí, isso foi em 2015. Agora, 2017, eu posso estar aqui de novo trazendo informações históricas sobre Cantagalo. Porque é interessante, faz 175 anos, foi exatamente no 2 de outubro, o mesmo dia que foi festejado 160 anos da Cantagalo ter virado cidade, que o príncipe Adalberto da Prússia, chegou na sua viagem do Rio de Janeiro por Nova Friburgo em Cantagalo. Ele se hospedou na casa do Monsieur Friot, um francês, que depois virou o Hotel Friot e hoje é o lugar da Câmara Municipal de Cantagalo. Então tem muitas coisas que combinam muito bem. Não, essa história é muito interessante, né? Até no nosso passeio histórico, né? O Bosco sempre para em frente à Câmara Municipal de Cantagalo para contar a história do Hotel Friot, né, Bosco? Obrigado você também por estar cedendo o seu tempo. A gente sabe que você é uma pessoa muito ocupada, lecionando também na vereança do município. E a gente agradece por você estar cedendo o seu tempo. E claro, você que é a ponte que trouxe o Pierre à nossa região, que você possa também fazer a sua referência a ele, como é que foi esse contato, o que o Pierre traz de novidade para a gente aqui na nossa região. Perfeito. Bom, muito obrigado pela oportunidade que a TV Interior está me dando mais uma vez de falar sobre a história de Cantagalo. Bom, meu contato com o Pierre, como ele falou, começou há 2 anos atrás. Ele esteve aqui com um pesquisador tcheco chamado Petri e eles estavam procurando informações sobre um imigrante tcheco, o Josef Scheiner. E, portanto, esse contato foi feito em função de, na época, eu estar à frente do Centro de Memória, Pesquisa e Documentação de Cantagalo. E aí nós fomos ao Centro de Memória e, para surpresa do Pierre e do Petri, nós conseguimos localizar vários documentos referentes ao Josef Scheiner. Registros de batismo dos filhos do Scheiner, e também, um tempo depois, o inventário do Josef Scheiner. Então, não só o Pierre como o Petri saíram daqui muito impressionados, né, por haver um centro de memória que era fiel depositário de toda essa documentação. Eles saíram, na época, com parte da documentação em cópias digitais, e o meu contato com o Pierre vem daí. Agora, depois nós continuamos esse contato via internet. O interesse do Pierre pela pesquisa da história regional que envolve Cantagalo, Friburgo, que envolve a imigração suíça, é muito grande, e daí para cá a gente veio conversando e veio traçando projetos.
a vinda do Pierre aqui hoje, que tem a ver, obviamente, né, com a participação do Poder Executivo Municipal, no sentido de trazê-lo, de criar as condições para que a exposição sobre o Adalberto da Prússia, que ele trouxe, fosse exposta. Então, essa vinda dele tem a ver com todo esse trajeto que a gente já fez anteriormente, e muitas outras coisas virão em termos de mais revelações sobre a história de Cantagalo, vindas aí da pesquisa do Pierre. Pierre, me explica uma coisa, você é biólogo de formação. Eu sou biólogo. E como é que surgiu o interesse de que maneira a biologia te levou a ter esse interesse por pesquisas que chegaram hoje no fato de você estar em Cantagalo? A gente percebe que seu português também é muito bom. Eu acredito que isso veio no decorrer das pesquisas sobre esse. Mas que personagem fez você chegar até Cantagalo? Como é que foi sendo você um biólogo? Tá. Primeiro, eu estava estudando lá na Universidade de Basileia, na Suíça, e fiz lá meu doutorado. E durante o doutorado no Instituto Tropical Suíço, que então já tive doenças tropicais, inclusive, que ele tem no Brasil também. Então já tive essa ligação, e eu fiz meu sobre o barbeiro, que transmite a doença de Chagas. Aí chegou, no final da minha tese, chegou um professor do Fundão, e que me convidou para fazer pesquisa um ano depois, meu doutorado, que terminou lá em 81. Aí eu cheguei no Brasil, estudei lá no Fundão. Eu tive uma técnica especial, microscopia eletrônica, e com essa técnica, depois, quando chegou o problema da AIDS, eu pude também estudar o vírus do HIV. Nesse tempo, eu já estava na Fundação Oswaldo Cruz. Aí eu pude, junto com minha chefe, fazer as primeiras fotos do vírus HIV. Depois chegou o presidente Collor, eu tive 5 anos de contratação que era necessária para ter um trabalho fixo. E aí eu voltei para a Suíça. Eu já estava casada, minha filha já estava nasceu 9 meses antes. Aí a gente foi na Suíça, consegui lá um emprego, depois, como se chama, contratação de especialista no Ministério da Saúde. Aí eu pude continuar com prevenção de HIV/AIDS. Lá também tive o problema das drogas. Eu também aprendi sobre a prevenção, ajuda, redução de danos relacionados a drogas. Voltei para o Brasil depois, porque a minha esposa era da Fundação Oswaldo Cruz, para ela não perder. Esposa brasileira? Ela é brasileira, e minha filha também nasceu aqui no Brasil. Aí eu voltei e tive também a possibilidade de trabalhar num projeto de saúde, programas de saúde na prisão. Aí eu pude trazer meus conhecimentos da Suíça também para os como se chama, cartões de prevenção para os presos, informações. E agora, na idade, estou aposentado, eu quis fazer outra coisa. Começou a me interessar para a história. Agora enquanto a cabeça ainda dá, eu estou fazendo essa história como sou suíça. Chegou também, em 2014 foi convidada em Nova Friburgo para fazer uma conferência sobre Nova Friburgo e a vinda dos colonos suíços. E uma coisa depois que eu sempre acho é Cantagalo. Os suíços foram para Cantagalo, quando as terras deles não foram para esses colonos. Eles não aparecem, então agora estou começando a investir firme lá na história de Cantagalo e região. Então esse interesse assim começou por entender a chegada dos suíços ao Brasil. Como que é visto lá fora, na Suíça, essa imigração, né? A gente, como brasileiro, assim, a gente sabe das dificuldades que é viver no Brasil, o povo brasileiro. Como é que é visto na Suíça essa questão da imigração? Do povo sair de dentro da Suíça, que é um país extremamente desenvolvido, sólido, né, tranquilo, e as pessoas, num determinado momento, optarem vir para o Brasil. Como é que é visto isso pela cabeça dos suíços? Quais os outros processos de imigração que o povo suíço também realizou no decorrer assim, dessa história mais recente? Como é que funciona isso?
Primeiro, eles saíram não numa Suíça rica, como tem hoje. Eles saíram depois as batalhas na Europa do Napoleão. Então, tive também problemas de economia, regiões que também tive mais dificuldade. Aí, quando um suíço, em princípio ele era francês, antigamente foi considerado ser suíço, o Gachet consegui, como Dom João, a possibilidade para uma parte de uma colônia lá de Friburgo, por isso se chama Nova Friburgo, de vir para o Brasil, e o próprio João era interessado de ter também colonos. Alguns falam mal que ele quis branquecer a ajuda lá no campo. E então foi feito esse contrato em 1818, por isso a festa de 200 anos vai ser 2018. Só que quando tive essa possibilidade, o país, a Suíça, falou, não vai ser só o cantão de Friburgo, vai poder vir todo mundo. Aí, no final, em vez de 100 famílias, como seus partes, porque foram feitos 100 casas, né? Várias casas por 100 famílias. Aí chegaram muito mais gente. Mesmo que eles morreram durante a passagem e depois na subida, ainda tive malária, além de febre amarela, chegaram pessoas demais, então eles foram muito apertados. Mas só que exatamente, tive partes de terra que eles receberam cheio de pedras, não deu para plantar. Então, tive uns que foram para Rio de Janeiro, uns que até eram comerciantes, eles não fizeram agronomia. E os outros foram na região de Cantagalo. E depois tiveram seus próprios cafezais. Bosco, você quer fazer algum adendo sobre essa posição da história? Porque no segundo bloco eu quero aprofundar mais, trazer novas dúvidas que eu tenho aqui. Tem algo que você queira assim, nortear sobre essa introdução do assunto? Eu acho que o Pierre pontuou muito bem, né? A primeira questão é que os suíços saíram de lá porque a Suíça estava numa crise, né, em função das guerras napoleônicas e tudo mais. Então o pessoal foi, na verdade, premido, ou seja, obrigado a imigrar, porque ninguém sai da sua terra, enfim, né, querendo de livre e espontânea vontade morar numa terra, entre aspas, estranha aos suíços, com outro clima, enfim. Então eles foram, na verdade, premidos, ou seja, eles foram praticamente obrigados a sair. E aí tiveram muitos problemas, né? Eles ficaram, por conta de logística, muito tempo num pântano da Holanda, e os suíços começaram a morrer lá, como pesquisou o Henrique Bon, o doutor Henrique Bon, que é um grande especialista nisso. A travessia foi traumática também, morreram muitos na travessia. Na chegada a Santo Antônio de Sá, que na época era o local onde eles deveriam passar para subir a serra. Hoje são ruínas maravilhosas que estão lá sendo recuperadas, né? Morreram também na subida. Então essa viagem, ela foi uma viagem muito complicada para os imigrantes, né? Os imigrantes sofreram muito, né? E chegaram num local que não tinha qualidades muito boas para a agricultura. Então muitos não se fixaram, né, numa região que foi destacada de Cantagalo para abrigar os suíços, que era a fazenda de um padre, né, a fazenda de Morro Queimado. De modo que os suíços chegaram em grande quantidade para as poucas casas que haviam sido feitas. E um outro detalhe, as terras não eram, muitas delas, agricultáveis. E isso fez com que os suíços se espalhassem pela região. Houve uma diáspora suíça na região, muitos vieram plantar café na região de Cantagalo. Então, assim, eles já saíram da Suíça com um contrato mais ou menos pré-estabelecido, um local para vir, e só que a demanda foi muito maior e também, assim, de repente, a região não era assim do jeito que eles viam. Então, para concluir, Friburgo foi uma opção meio que natural devido ao clima, de repente alguma peculiaridade. Tem alguma coisa a ver com isso?
Necessito, sem dúvida. Como muitos estrangeiros aqui, antigamente, no próprio Rio, agora ainda sou em Santa Teresa, que é um pouquinho mais fresquinha. E antigamente, o próprio pessoal do Rio de Janeiro, quando o Rio foi muito quente no verão, eles foram exatamente para Petrópolis, no Friburgo, Cantagalo, onde era mais fresquinho. Geralmente as pessoas ricas, as pessoas pobres não tiveram dinheiro para vir em cima. E tem essas festas antigas também, quando você vai ver os jornais antigos. Agora, uma coisa interessante que eu gostaria de dizer também, lá na própria Suíça, você conhece mais ou menos essa migração. Eu acho que agora, o ano que vem, 200 anos, que a própria Suíça também envolvida, fazer projetos, agora vai ser conhecida verdadeiramente. Precisou 200 anos para a Suíça também. Qual vai ser a data mais precisamente dos 200 anos? Eu acho que lá em Nova Friburgo, em princípio, eles festejam, eu acho que 16 de maio, se eu não me confundo. E aí vai ser antes e depois, eu acho que vai já começar. Então vai ser 16 de maio de 2018. Então, ou seja, Bosca, parece que Cantagalo também, eu acredito que vai querer se mobilizar. Lembra até que, para a gente fechar esse bloco, há muitos anos atrás, cerca de 20, teve uma excursão, uma bela excursão de suíços que trouxeram moedas, as pessoas trocavam moedas. Acho até que mais recentemente teve, Bosco. Teve uma mais recente, se eu não me engano, na década de 90. Bom, assim, um grupo de suíços, eu lembro disso daqui, a minha família também, assim, tem descendentes de suíços, né? Né, os bons e os... Né, tem... então, assim, eu lembro desse fato, né? Isso um pouco que acabou, né? Quem sabe retomar a partir daí, né? Bem, eu vou chamar um bloco, Pierre. Sim. Ah, bom. Só mais uma coisa, eu acho que por isso você vê que é tudo feito em 200 anos de Nova Friburgo, em Friburgo. Mas eu sempre falo, são 200 anos, não quando começou. E aí Cantagalo tem que entrar também, não tem como. Não, perfeitamente, até porque, né, quando na chegada aqui ainda era Cantagalo, não era, Bosco? Então, a gente vai chamar um intervalo e no segundo bloco a gente vai aprofundar um pouco mais essa história dos suíços aqui na nossa região.